começou em 2015 com a criação da Academia Maquinzista de Letras. Naquela época, eram 7 integrantes que deram início à primeira Academia de Letras de uma universidade brasileira, sob a presidência do Dr. Nelson Câmara. E hoje, dia 22 de junho de 2017, nós vamos acompanhar a posse de 5 novos membros, o que totalizaria 25 membros, não fosse a perda inestimável do nosso querido acadêmico Dr. Alexandre Ruad. Então, a partir de agora, vamos conhecer estes 5 novos membros que tomarão posse aqui no auditório João Calvino, no prédio do Mackenzie, localizado à Rua da Consolação. Estamos aqui com o querido Dr. Nelson Câmara, advogado, historiador, escritor e o presidente da Academia Maquinzista de Letras. Tudo começou em 2015, né, doutor? Com 7 integrantes, e hoje nós teremos, ao final do evento, 24 integrantes aqui da academia. Isso mesmo. A academia foi criada por iniciativa de um grupo de intelectuais maquinzistas, nesta data que você acabou de falar. Portanto, ela está com 2 anos. De lá para cá, ela passou a se desenvolver e outros nomes valorosíssimos de intelectuais maquinzistas foram agregados. E intelectuais maquinzistas de todas as áreas do saber e do conhecimento. Direito, engenharia, arquitetura, teologia, etc, etc, literatura especificamente, etc. E hoje ela é uma realidade. Num total de 40 membros, que é o número clausus histórico de qualquer academia de letras com origem na França e na brasileira, de Machado de Assis, nós temos tínhamos 20, um faleceu infelizmente, o professor que faleceu, Alexandre, né? E ficamos com 19 e agora hoje tomamos posse 5, então voltamos a ter um número de 24 membros, para um total de 40. Entendi. Isso porque se há de perguntar por que o número não está tão grande. É porque é muito seletiva a academia. Ela nasceu para ser secular. Ela nasceu para estar 100, 200, 300, 400 anos. É o objetivo dela, no mínimo. E os acadêmicos são imortais, ou seja, eles só vagam com a morte. Portanto, o processo seletivo tem que ser muito rigoroso em razão de tudo isso aí. E são notáveis, né? Todos notáveis, né? Todos notáveis em todas as áreas do saber e do conhecimento, né? E ao predicado, para ser acadêmico, tem que ser maquinzista formado na Universidade Mackenzie ou, se não formado, está aqui há mais de 5 anos com cargo de magistério ou de direção. E ter os requisitos para ser acadêmico. Então é muito seletivo. E hoje nós temos a festa aqui de posse de 5 novos importantes acadêmicos que vão tomar posse da área múltipla de conhecimento, da literatura, por exemplo, a professora de letras, que é coordenadora do Festival de Letras, da Flip, lá em Paraty. Um maestro vamos ter hoje, né? Um maestro do Mackenzie, que é formado internacionalmente, né? Vai ocupar a cadeira de um músico que era maquinzista, Billy Blanc, que era arquiteto, uma cientista, Vera Kuntz, na parte de física, e daí por diante. São 5 nomes notáveis que vão tomar posse. Bacana, e mais uma festa. E mais uma vez o senhor coordenando essa grande festa, né, doutor? Faço o que eu posso. Tá certo. Muito obrigado. Hein? Mais uma vez, meus parabéns, viu, doutor? Muito obrigado, viu? Nessa situação, iniciamos a solenidade de posse de Alderi Souza de Marques, Antônio Hernani Pedroso Calhau, Marisa Lajogo, Parcival Módulo e Vera Lúcia Kuntz como membros da Academia Maquinzista de Letras. Neste momento, o presidente da Academia Maquinzista de Letras, que fará parte da mesa diretora, receberá a mesa que será composta neste momento. Dr. Nelson Câmara, presidente da Academia Maquinzista de Letras, por favor. Dr. Nelson receberá neste momento o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Acarneto, que é também o presidente de honra da Academia Maquinzista de Letras. Receberá agora o excelentíssimo diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura, representando a diretoria executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. José Francisco Rintz Júnior.
Convidamos o excelentíssimo membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Academia Mackenzista de Letras, Dr. Maurício Melo de Menezes. Convidamos o vice-presidente da Academia Mackenzista de Letras e diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marcel Mendes. Convidamos o secretário da Academia Mackenzista de Letras e docente do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Cristiano Mota Guiar. Representando o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, convidamos o capelão universitário, reverendo Dr. José Carlos Piacente Júnior. Composta a mesa solene, gostaríamos de convidá-los para acompanhar o hino nacional brasileiro. Todos os presentes, as autoridades aqui presentes, já nominadas, as nossas mais cordiais saudações. Em especial, nós queremos saudar os novos acadêmicos, né? O professor Dr. Altair Souza de Matos, né? Historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor do nosso Instituto Andrew Chamber. O professor Dr. Antônio Hernani Pedrosa Calhau, que é professor da nossa faculdade de Direito de Lajolo, a nossa professora Lajolo, né? Professora do nosso programa de pós-graduação em Letras, professora, foi curadora do Prêmio Jabuti, não sei se ainda é professora, foi, né? Curadora do Prêmio Jabuti, professora conhecida nacionalmente pela sua produção literária. O professor Parcival Módulo, nosso grande maestro, né, responsável pela nossa, toda a nossa área artístico-cultural da nossa universidade, e em especial relacionado com a música. Professora Vera Lúcia Requira Putz, física, formada em física, soube que estudou aqui, foi professora nossa também. Só estudou aqui, então também nós recebemos nossas cordiais saudações. Desculpe. Opa, então participou com uma missão com a Maria de Guerra do Brasil, né? Da Antártida, aquela da Antártida, exata. Ah, sim, então recebam as nossas mais cordiais e calorosas saudações a todos vocês que ingressam na Academia Mackenzista de Letras, e estendo as minhas saudações a todos os demais acadêmicos aqui presentes. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui hoje, nesta tarde, nessa reunião acadêmica, a presença de todos, e mais uma vez me desculpar por ter que sair dentro de alguns minutos. Muito obrigado. Somos uma instituição confessional com a missão de contribuir na formação do cidadão e, consequentemente, da sociedade. Portanto, gostaríamos de convidar o reverendo Dr. José Carlos Piacente Júnior para realizar uma reflexão bíblica.
Uma boa tarde a todos, senhoras e senhores. Nós nos alegramos especialmente com os nossos queridos imortais. Estão entrando agora para um seleto grupo e não serão mais esquecidos. De fato, aqueles que deixaram marcas, e essas marcas são indeléveis, de fato, não podem ser esquecidos. Nos lembramos ontem do aniversário de nascimento de Machado de Assis. Como poderíamos nos esquecer desta figura extraordinária? Não só pela sua contribuição na fundação da Academia Brasileira de Letras, sendo seu primeiro presidente. Alguém que teve um trabalho extraordinário na formação da nossa cultura e que tem deixado ao longo da história pessoas envolvidas e apaixonadas pela leitura. Eu confesso para vocês aqui que eu fiquei encantado com Machado de Assis quando eu li Dom Casmurro. É fato que assim que eu terminei a leitura, eu me perguntei, será que eu fiz a leitura certa? Eu não sei de fato o que aconteceu. Capitu foi infiel? É um grande mistério. Depois da leitura do livro Dom Casmurro, eu li outras centenas, ou talvez algumas centenas de páginas de pessoas tentando explicar se havia Capitu sido infiel ou se não. A questão é que Machado de Assis tocou num ponto central da vida e por isso ele conquistou a atenção de todos. O mistério. O mistério da vida. Aconteceu ou não aconteceu? A vida é cercada por mistério. Aliás, a sua vida, a minha vida, é cercada por mistério. E aí está o brilhantismo do grande escritor. Tocar num ponto da realidade que mexe com o nosso coração profundamente. A vida é um mistério. E daí então está também o relacionamento com a nossa confessionalidade. Porque essa instituição, pela sua identidade, ela lida também com questões centrais da vida, como o próprio mistério da vida, que não deixa de ser algo acadêmico. E o mistério da vida é para nós revelado em Cristo Jesus. E ao revelar o que a vida tem para nós e mostrar qual de fato é o seu fim, ele faz algo extraordinário. Ele tira de nós o temor. Me permitam fazer uma leitura de alguém mais brilhante do que Machado de Assis. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Assim nos movemos, assim somos. Assim temos a coragem de ser uma universidade destemida, pois o temor do mistério da vida encontra uma solução na pessoa real de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. E que o mistério não seja para a gente ou para cada um aqui fonte de temor, mas de solução na pessoa daquele que tem nos ensinado como as coisas podem ser vistas claramente por uma cosmovisão que percebe as coisas com significado de coerência. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração. Se vocês me permitem, eu gostaria de falar com o Senhor. Feche os seus olhos se você quiser me acompanhar, mas fique à vontade. Bondoso Deus, nós sabemos que a vida é misteriosa. Isso toca profundamente, cala profundamente em nosso coração. Somos envolvidos pelo mistério e muitas vezes queremos respostas e por isso gastamos tempo para encontrá-las. Pois bem, Tua palavra nos revela todas as coisas. Não há nada oculto, nada desconhecido aos olhos daquele que tudo vê. Senhor, que esta certeza nos dê a coragem para vencer a vida, para vivermos sem temor e de forma destemida enfrentar todas as coisas. É no nome de Cristo que nós damos graças ao Senhor nesta tarde, pela vida daqueles que fizeram o seu trabalho e agora serão reconhecidos pelo seu labor. Que eles sejam bem-vindos a esta academia, com a graça e a misericórdia do Senhor. Em Cristo que oramos. Amém. Amém. Obrigado a todos. Convidamos o Dr. Nelson Câmara para realizar as saudações dos novos membros da Academia Maquinzista de Letras.
professor, magnífico reitor, advogado presente, que muito nos honra, duplamente vinculado à nossa academia, primeiro na condição de reitor da universidade, a qual ele pertence. Segundo, porque estatutariamente ele é o presidente de honra da academia. Agradeço a presença de todos, que me permite não nominar todos que estão à mesa para tornar enfadonha a nossa fala, e dizer e agradecer aos presentes, antes da posse dos novos acadêmicos, e dizer uma palavra para quem não pertence à academia, que está aqui nos prestigiando, e prestigiando com a presença aos novos acadêmicos, familiares, amigos, que eu sei que estão presentes, que eu apresentador. O que é a academia Mackenzie de Letras? Todos perguntam. O que é uma academia? E nesse sentido que eu preciso dizer umas poucas palavras. A academia Mackenzie de Letras foi fundada há apenas 2 anos. Um extraordinário apoio necessário do reitor, do então senhor presidente do Mackenzie, acadêmico, confrade da academia, e ela foi fundada, senhores, com o objetivo histórico das academias mesmo. Aquela da França, de Richelieu, Cardeal de Villiers, que acabou seguindo do Machado de Assis e da Paulista, ou seja, uma organização de números altos, de 40 membros efetivos, que são denominadas, como foi dito agora, locais. Como a Academia de Letras Mackenzie é de uma universidade, estatutariamente ela fez a abordagem de levar uma condução vinculada ao ensino e à cultura de modo geral. E, inclusive, obediência à disposição do artigo 103 da Constituição da República do Brasil, da cultura. Agora, ela tem uma peculiaridade para ser maquinzista. Ou seja, ela só permite a admissão de seus quadros dos maquinzistas que são aqueles formados superiores pela universidade ou que não formados pelo curso superior, estejam a ela vinculado há mais de 5 anos em cargo de direção ou de magistério, e aí se tornaram maquinzistas de uma forma ou de outra. Da mesma maneira, as 40 cadeiras que são nominadas por personalidades que dão nome, são chamados patronos, são personalidades que, de maneira direta ou indireta, tiveram vinculação com o Mackenzie. Em personalidades que nós falamos em pessoas se surpreendem. Por exemplo, Anita Malfatti. Anita Malfatti, na Semana da Arte Moderna, por exemplo, era maquinzista. Anita Malfatti era formada professora, lecionou aqui no Mackenzie. Então, as cadeiras. Assim nós vamos nominar personalidades que surpreende a todos que não estão ligados à academia. Hoje, vamos ter a posse, por exemplo, de um grande grupo do Jacques de Menção Maia. Ele escolheu a cadeira de número 39, que é de um grande músico brasileiro, que estudou a arquitetura do Mackenzie, conhecido mundialmente como Billy Brandt, parceiro do Vinícius de Moraes, maquinzista. E, portanto, com essa vinculação de atividade, foi do nosso maestro do acadêmico, responsável hoje, que escolheu a cadeira de muita propriedade. Esta é a característica da academia. A academia preocupada com a nossa cultura e a contribuição à universidade, Mackenzie, acabou firmando um convênio de cooperação. Um convênio de cooperação
com o Instituto Presbiteriano Mackenzie e com a participação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o apoio do ministro reitor, do José Paulo Fernandes, diretor primeiro do desenvolvimento final do negócio, e do Dr. Maurício Médio Menezes, ao meu lado, então presidente do Instituto do Mackenzie. E por esse convênio de cooperação, reconhecendo a difusão da necessidade de uma difusão cultural e tal, toda a atividade da academia que diz respeito a essa comunidade cultural, instituição, uma universidade, será apoiada pela universidade, pela reitoria e pela presidência do Instituto Mackenzie. Isso significa que uma carta, uma certidão de nascimento interna corpus da academia. Apenas para não me alongar, lembrando mais uma vez do Nacional, que citou Machado de Assis, eu quero lembrar que o parceiro do Machado de Assis na fundação da Academia de Letras é o patrono de uma das cadeiras aqui, é o Rui Barbosa. E aí se pergunta, por que Rui Barbosa é patrono, por exemplo, de uma das cadeiras aqui da Academia de Letras? Porque historicamente, na época em que ainda não havia sido criada, como sabe, a primeira faculdade de engenharia, o Chamberlain, casal desejava criar uma engenharia. Lá nos Estados Unidos, o John Kennedy, ele fez uma doação, estimulando criar uma faculdade, uma escola de engenharia civil. E tinha muita dificuldade jurídica para viabilizar isso, inclusive a transferência de dólar para Pérsia, num país que era católico, imperial e escravagista. Enquanto lá não era mais escravagista, não era mais imperial, era uma democracia. E aqui o Chamberlain era da igreja presbiteriana, como pode acontecer aqui dentro da universidade. O Chamberlain se tornou um grande amigo do Barbosa. E, o grande amigo do Barbosa, ele frequentava o Rio de Janeiro, na casa do nosso grande instituto jurídico. E a admiração dele, e está numa pesquisa que eu tenho feito nos Estados Unidos, sobre o treinamento do Mackenzie, na Fundação Casa do Barbosa, já estou com a documentação em mãos, a prova de carta de Chamberlain do Barbosa, que orientou Chamberlain a vincular essa nova escola de engenharia civil à Universidade de Nova York, para evitar o conflito que haveria aqui no Brasil com o regime escravagista, imperial e de religião oficial católica. E o Chamberlain aceitou a sugestão, deixou com documentos, não, aceitou a sugestão e sugeriu até uma data para a inauguração. A data que o Chamberlain propôs a Rui Barbosa, ele disse que não poderia vir porque estava com muitos afazeres profissionais como advogado no Rio de Janeiro. Mas na carta que ele mandou, está comigo, ele tomou a liberdade de sugerir 4 de julho, porque era a data da independência dos Estados Unidos da América do Norte, e aqui era uma missão norte-americana presbiteriana. Isso foi feito, aconteceu, e foi então a primeira faculdade de engenharia, escola de engenharia civil, com esse apoio do Barbosa também. Não só o donativo do John Mackenzie, apoio do Rock, e a luta do Chamberlain, e outros militares que convém agora falar, para não me alongar. Estou dizendo isso para dizer que o Rui Barbosa, o vereador Rui Barbosa, que ajudou o Machado de Assis a fundar a Academia Brasileira de Letras, é de coração maquenzista, e é por isso que aqui no auditório enorme o nome Rui Barbosa. Dito isso, eu acho que está bem explicado qual o sentido da academia, e peço para o cerimonial dar continuidade aos trabalhos.
Muito obrigado. Iniciaremos agora a posse dos novos membros da Academia Maquinzista de Letras, iniciando pela concessão de posse ao reverendo Alderi Souza de Matos como titular desta academia, e gostaríamos de convidar para fazer a sua saudação, que contextualizará a concessão ao reverendo Alderi e o breve currículo do empossado. Convidamos o Dr. Maurício Melo de Menezes. Dr. Alderi de Souza Matos possui graduação em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul em 1974, graduado em Filosofia pela PUC do Paraná em 1979, graduado em Direito, Faculdade de Direito de Curitiba em 1983, mestrado em Novo Testamento dos Estados Unidos em 1988 e doutorado em História da Igreja na Boston University, também nos Estados Unidos, em 1996. Tem experiência na área teológica, com ênfase em História da Igreja e Teologia Histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: Bíblia praticista, Reforma Protestante, Movimento Reformado, Protestantismo Brasileiro, Presbiteriano no Brasil, cristianismo e missões. Eu conversava aqui com o Dr. Alderi Souza de Matos, falando que o currículo dos novos acadêmicos são inspiradores, os currículos, né? Porque a gente vê, assim, os trabalhos realizados, toda uma carreira realmente é muito bacana. O senhor fez doutorado e mestrado nos Estados Unidos, não é, doutor? Então, depois de ter feito os meus cursos de bacharelado aqui no Brasil, lá em Curitiba e também em Campinas, eu fui para os Estados Unidos, permaneci lá durante 11 anos, sempre na região lá da cidade de Boston, e lá então eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e depois o doutorado, ambos na área da teologia. E o senhor falava então de um caso, né, do bacharelado. Nós temos aqui em Filosofia, Direito e Teologia, que o senhor fez aqui no Brasil. Exato. Então a minha formação principal é teologia. Eu apenas quis aproveitar uma oportunidade e fiz os cursos de Filosofia e Direito, mas nunca me dediquei a essas duas áreas. A minha prioridade mesmo sempre foi o campo da teologia, do ministério pastoral, e depois surgiu essa oportunidade de me dedicar ao ensino teológico. Daí a razão de eu ter feito o mestrado e o doutorado nos Estados Unidos. E essa ligação com a teologia é que o liga com o Mackenzie. Exato. O Mackenzie é uma escola confessional, como nós chamamos, pertence à igreja a qual eu também pertenço, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu então sou professor de um curso de pós-graduação em teologia, que funciona aqui no Mackenzie e que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. E até o ano passado, o senhor também era o pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Paulistana, né? Exato. Então, nós temos muitas igrejas presbiterianas em São Paulo, talvez umas 140, 150. E uma das mais recentes, foi fundada há poucos anos, é essa igreja que fica ali perto da Avenida Paulista, e daí o nome Igreja Presbiteriana Paulistana, que foi organizada oficialmente exatamente no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, então há 2 anos, 2015. Agora uma curiosidade pessoal, na Alameda Jaú tem uma sede da Presbiteriana, né? Seria essa? Não. Aquela da Alameda Jaú, que se chama Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, certo, ela está ligada a uma outra organização presbiteriana, que é a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Certo. Ela já fez parte da nossa igreja, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, mas hoje é ligada à IPU, a Igreja Presbiteriana Unida. É bom esclarecer sempre, né? É verdade. Agora vamos falar da cadeira que o senhor vai assumir de número 16, cujo patrono é o Dr. Erasmo de Carvalho Braga. Fala um pouquinho a respeito dele. Olha, Erasmo de Carvalho Braga foi uma figura extraordinária. Ele ficou conhecido como pastor e principalmente como educador. Então, um grande intelectual, nunca teve muitas oportunidades de estudo, mas foi um autodidata, ou seja,
aprendeu as coisas por conta própria, porque lia muito, era muito inteligente, tinha uma memória extraordinária. Então, ele fez muita coisa, mas uma das coisas mais importantes que ele fez foi ser o líder de um grande projeto de aproximação e de cooperação das igrejas evangélicas do Brasil, lá atrás, nos anos 20 e começo da década de 30. Ele morreu em 32. E ele, desde criança, porque ele foi aluno da escolinha americana que deu origem ao Mackenzie, então, desde a infância, ele teve uma fortíssima ligação aqui com o antigo Mackenzie College, hoje a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então ele ajudou na formação, propriamente dita, do próprio Mackenzie, né? Quase. Ele chegou um pouquinho depois, o pai dele foi professor da escola americana quando ela tinha uns 10 anos de existência só. Desenvolvimento, não formação, melhor dizendo. Mas ele teve uma participação um pouco maior naquela transição importante de escola americana para Mackenzie College, o que aconteceu 20 anos depois, ali na década de 1890. Ele foi um dos primeiros capelães do Mackenzie, foi professor de português, de literatura, e depois, quando foi criado o Conselho do Mackenzie College, que foi o primeiro passo para a nacionalização da escola, em 1923, ele foi o primeiro presidente desse conselho. E a história do Mackenzie é muito bonita, eu tive a oportunidade de ouvi-la algumas vezes, né? O Mackenzie está perto de completar 150 anos. Então, daqui 3 anos, nós teremos grandes celebrações, grandes comemorações desse marco extraordinário, que é 1 século e meio da existência da nossa escola. E a partir de hoje, o senhor passa a ser um imortal. Emocionante, né? Exato, um imortal aí com aspas bem grandes dos dois lados, né? É um prazer realmente, fico muito feliz com esse convite, com essa oportunidade de integrar essa organização, na qual eu espero dar a minha contribuição, ainda que modesta. E foi um prazer conhecê-lo, meus parabéns e um ótimo evento para o senhor. Muito obrigado. Vamos certamente ter um evento muito bom. Vamos acompanhar. Neste momento será entregue ao empossado o colar, a capa e o estatuto da Academia Mackenzista de Letras. Mas eu quero inicialmente saudar a todos os presentes, começando com as nossas autoridades que estão aqui à frente, as autoridades que representam o Instituto Presbiteriano Mackenzie e os seus conselhos dirigentes, também as autoridades da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, o nosso representante da chancelaria da nossa universidade. Quero saudar aqui também as autoridades externas que estão presentes conosco nesta oportunidade, os professores da casa, alunos, outros colegas, amigos, familiares, por estarem aqui conosco nessa oportunidade, prestigiando esta solenidade. Há algumas semanas eu fui surpreendido com esse convite do amigo Dr. Maurício Melo de Menezes para ingressar na Academia Mackenzista de Letras, e aproveito então para expressar a minha gratidão ao Dr. Maurício por essa grande gentileza. Algum tempo depois participei de uma reunião da Academia, quando pude rever o Dr. Nelson Câmara, que dirige a instituição de modo tão eficiente, e na oportunidade conheci alguns dos acadêmicos aos quais precisarei me acostumar em chamar de confrades e confreiras, linguagem que, convenhamos, é um pouco estranha para um protestante. Em 1923, quando foi criado o Conselho do Mackenzie College, que foi o primeiro passo para a nacionalização desta instituição, ele se tornou então o seu primeiro presidente do Conselho do Mackenzie College.
Prezados amigos, eu venho para a Academia Maquinzista de Letras com um misto de sentimentos. Uma certa ansiedade, porque é a primeira vez que participo de uma oportunidade como esta. Certamente um sentimento de curiosidade e de expectativa muito grande, porque sei que terei muito a aprender no convívio com os colegas e nas atividades certamente muito enriquecedoras do ponto de vista intelectual e humano, e adicionalmente com um grande desejo de dar a minha colaboração, ainda que modesta, para o progresso da academia e da grande instituição que nos acolhe. Tomo como inspiração o lema de vida de Erasmo Braga, o lema que Erasmo Braga adotou para a sua própria vida, extraído da Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 7, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Com o que ele quis dizer que somos chamados para uma vida de altruísmo e de serviço, voltados para o supremo outro, o Senhor Deus, o Deus das nossas vidas, e também para o nosso próximo, o nosso semelhante. Que este também seja o ideal dos nossos acadêmicos e de todos aqui presentes. Muito obrigado. Agora, mais uma vez, gostaríamos de convidar o Dr. Maurício Melo de Menezes para fazer a saudação que contextualizará a concessão de posse a Antônio Hernani Pedroso Calhau, bem como a leitura de seu breve currículo. Dr. Antônio Hernani Pedroso Calhau, pós-doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, em fase de conclusão, doutorado em Direito pela PUC São Paulo e mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Economia e Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, advogado inscrito na OAB, número 299.079, professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor convidado do programa de pós-graduação da Escola de Direito de São Paulo e Fundação Getúlio Vargas em Gestão Pública Judiciária, professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso e aposentado em 2016. Na área jurídica, desenvolve atividades ligadas ao direito constitucional, direitos humanos, hermenêutica constitucional e direito administrativo, com ênfase em teoria das organizações e gestão. Atua no campo da pesquisa acadêmica, desenvolvendo estudos acerca da temática dos direitos humanos e poder judiciário. Indicado em 2010 pelo Senado Federal para concorrer ao cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Atuou no Poder Judiciário como assessor e secretário-geral da presidência do TRT de São Paulo, aposentado em 2010. É membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, titular da cadeira 63, cujo patrono é o jurista Lino de Moraes Lemes. Atualmente ocupa a vice-presidência da referida academia. Vamos conversar agora com o Dr. Antônio Hernani Pedroso Calhau, ele que vai tomar posse hoje na Academia Maquinzista de Letras. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, olha, ocupando a cadeira de número 27, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu patrono, né? O Dr. Moacir Amaral dos Santos. E vamos explicar aí, então, para quem está assistindo, quem foi o Dr. Moacir? Um jurista, um grande advogado, foi professor aqui do Mackenzie e também foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Autor de várias obras de processo civil, e na minha graduação eu estudei em um livro dele, Primeiras Linhas de Processo Civil, do professor Moacir Amaral Santos. Olha que bacana, e a ligação do senhor com o Mackenzie é via mestrado? Eu estive no Mackenzie a partir de 2003 para fazer meu mestrado. E terminei o mestrado, e aqui na época não tinha doutorado, então fui fazer o doutorado na PUC de São Paulo. E olha que bacana, ele acha tempo ainda para fazer um pós-doutorado, que já seria difícil no Brasil, mas pior, em Coimbra. Coimbra tem sido uma extensão da
da cultura jurídica brasileira, né? Nós temos grandes constitucionalistas mundiais em Coimbra e com uma relação muito próxima aqui com o Brasil. E essa aproximação facilita o nosso intercâmbio. Nós temos, inclusive, um pastor aqui da nossa igreja presbiteriana que é professor no curso de pós-doutorado em Coimbra. E, então nós temos uma boa aproximação e nós estamos sempre lá e fomos... O brasileiro é sempre extremamente bem recebido na Universidade de Coimbra. E eu falei pior, não no termo pejorativo, mas assim, porque é o tempo, né? O senhor tem uma família, tem filhos, assim, para conciliar também a sua carreira, a sua família e ainda mais os seus estudos na situação atual, fica um pouco mais complicado, né? Atualmente eu sou advogado, advogo aqui em São Paulo e sou professor aqui na universidade, na Faculdade de Direito. E a atividade é muito intensa, porque nós temos 8 salas, mais ou menos, mais atividade de pesquisa, né? Algumas atividades administrativas que nós somos convidados, temos o tempo de preparar a aula, o tempo da advocacia e o tempo do pós-doutorado. Exatamente. Por isso que eu falei, já seria difícil no Brasil, em Coimbra pesa um pouquinho mais. Meus parabéns, o mais novo membro da Academia Mackenzista de Letras, o Dr. Antônio Hernani Pedroso Calhau. Foi um prazer conversar com o senhor e espero que o senhor seja muito feliz aí, fazendo parte da primeira Academia de Letras de uma universidade brasileira. Muito obrigado, é sempre uma honra, uma grande alegria. Muito obrigado. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Iniciamos a nossa saudação, erguendo a Deus um preito de gratidão, pois diz o salmista que este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemos neste dia. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Mackenzista de Letras, acadêmico Nelson Câmara, a pessoa de quem saúdo os nobres pares presentes a esta solenidade de recepção aos novos acadêmicos que comigo tomam posse nesta Casa de Letras. Saudamos de forma especial o acadêmico Maurício Menezes, a quem agradecemos a indicação para compor esta academia. Igualmente cumprimentamos o acadêmico Alexandre Lazzarini, expressando-lhe nossa gratidão pelo apoio e incentivo dispensado. Querida esposa Silvana, meus filhos Pedro e Maria Fernanda, Paulo Otário não pôde comparecer. Eu quero apresentar uma especial reverência à memória do ilustre jurista, professor desta universidade, ministro do Supremo Tribunal Federal, Moacir Amaral Santos, patrono da cadeira 27, que passo a ocupar neste sodaliço. Quero cumprimentar meus irmãos gideões do campo mackenzista que estão presentes, irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, minha confreira da Academia Paulista, que no momento precisou se ausentar, meu confrade também da Academia, Alexandre Lazzarini, meu querido diretor Felipe Chiarello, queridos colegas professores, queridos colegas do TRT,
pela Wanda e o Sérgio Abrantes, na obra Era do Imprevisto. Dessa perspectiva, realça o sociólogo mineiro que é indeclinável reconhecer que vivemos tempos em mutação, difíceis, permeados por desencanto e desespero. Um mundo em transe, líquido, ao referir-se ao sociólogo Bauman. Muitas distopias, poucas utopias. O próprio Bauman proclama que este século é muito diferente do século XX. No interregno, não somos uma coisa nem outra. No estado de interregno, as formas como aprendemos a lidar com os desafios da realidade não funcionam mais. As instituições de ação coletiva, nosso sistema político, nosso sistema partidário, a forma de organizar a própria vida sob o prisma ainda da reciprocidade, também a filosofia humanista kantiana proclama: age de tal forma que trates a humanidade na tua pessoa ou na pessoa do outro sempre como um fim e nunca apenas como um meio. Construir uma sociedade digna e justa existe um esforço redobrado de fé e crença em valores aglutinadores de ações para o bem comum, com respeito às diferenças, às instituições políticas e sociais, e de forma muito especial, aqueles vulneráveis pela desigualdade. O legado da Revolução Francesa, inscrito no tripé liberdade, igualdade e fraternidade, devemos nos ater à dimensão fraternal como parâmetro essencial da sociedade de homens. Diz Paulo Bonavides que o direito de fraternidade tem por destinatário o gênero humano, no momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de uma existencialidade concreta. A nós, cidadãos de fé, que se faça cumprir a fraternidade, a felicidade e o sonho, mesmo diante de utopias e descrenças ditadas pelas circunstâncias. Em linha de chegada, evocamos Charles Dickens, filósofo canadense, em Uma História de Duas Cidades, quando afirma: vivemos o melhor e o pior dos tempos. Na era da sabedoria e da estupidez, na época da crença e da incredulidade, na estação da luz e das trevas, na primavera da esperança e no inverno do desespero. Cabe a nós escolhermos os caminhos que permitam realizar o que de melhor existe no homem. Muito obrigado. E agora, para fazer a saudação, que contextualizará a concessão da posse, a professora doutora Marisa Filber Lajolo, como titular da Academia Maquinzista de Letras, bem como realizar a leitura de seu breve currículo, convidamos o professor doutor Marcelo. Marisa Lajolo tem bacharelado e licenciatura em Letras, na USP, 67, mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada, USP, 75, doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada, USP, 1980, sob orientação de Antônio Cândido. Tem pós-doutorado na Brown University e realizou inúmeros estágios de pesquisa na Biblioteca Nacional de Lisboa, na Biblioteca Saint-Geneviève, em Paris, e na John Carter Brown Library. É atualmente professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduação e pós-graduação em letras, e mantém vínculo como professor colaborador voluntário na Unicamp. Por suas atuais linhas de pesquisa, recobre interesse por teoria literária e literatura brasileira, atuando principalmente nas áreas de história da leitura,
Literatura Infantil e Juvenil, e Monteiro Lobato, é bolsista sênior no ar, do CNPq, e o livro que organizou, Monteiro Lobato, livro a livro, obra infantil, do IMESP e do NESP, recebeu o Prêmio Jabuti, livro do ano, não ficção, em 2009. Seu livro Gonçalves Dias, o poeta do exílio, FTD 2011, recebeu o Prêmio da Academia Brasileira de Letras e em 2014 assumiu a curadoria do Prêmio Jabuti e em 2015 foi eleita para a Academia Paulista de Educação. Estamos tendo o prazer de conversar agora com a doutora Marisa Filber Lajolo, ela que vai tomar posse também aqui na Academia Maquinzista de Letras. A senhora fez doutorado e mestrado na USP, mas a ligação da senhora com o Mackenzie, explica pra gente. Bom, há muitos anos atrás, eu trabalhei aqui no Mackenzie no curso de letras. Depois eu fui para a Unicamp, fiquei lá bastante tempo e quando o Mackenzie abriu a pós-graduação em letras, eu voltei aqui, eu já tinha tempo de aposentadoria na Unicamp e voltei para cá e estou muito contente de estar aqui. É claro que a gente não consegue falar o currículo inteiro de todos, né? No caso que vão ser empossados, porque o currículo é bem extenso, muitos trabalhos acadêmicos, muitos artigos, etc, etc. Mas agora vamos falar da cadeira de número 21. A senhora assume essa cadeira, cujo patrono é o doutor Isaac Nicolau Salum. A senhora falava que ele foi professor da senhora no curso. O professor Salum, ele era professor de filologia românica. Essa era uma cadeira obrigatória do curso de letras. Ele era uma pessoa eruditíssima e muito generosa. E eu fui aluna dele quando a filosofia da USP, curso de letras, era aqui em frente do Mackenzie, na rua Maria Antônia, e o professor Salum andava muito pelas calçadas, ele desenvolveu um novo método de analisar textos escritos e a gente discutia muito, ele era um excelente professor. Fiquei muito contente de poder tê-lo como patrono aqui na minha entrada na Academia Maquinzista de Letras. E a senhora que escolheu essa cadeira, obviamente. Eu que escolhi. Tá certo. Me fala uma coisa, quanto tempo a senhora está ligada com o Mackenzie? Acho que há uns 10, 12 anos. 10, 12 anos de ligação com o Mackenzie. Qual a emoção de ser convidada para assumir, assim, fazer parte de um grupo de notáveis? É uma emoção muito grande. Eu fico muito feliz e honrada com isso. Eu fico grata ao professor Marcel Mendes, que foi quem me indicou. E a partir de hoje a senhora será imortalizada. Pois é. Meus parabéns, foi um grande prazer e excelente solenidade aí. Muito obrigada, muito obrigada. Prazer. Todos os presentes, particularmente os componentes da mesa. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao professor Marcel Mendes pela indicação de meu nome, aos meus agora companheiros da academia por acolherem minha proposta, ao professor Nelson Câmara pela generosa paciência com que aturou minhas dúvidas sobre procedimentos e minha demora no envio dos dados solicitados. A todos, meu muito obrigada, que estendo a todos os meus alunos que tanto me ensinam no dia a dia das aulas. A Maria Lúcia e o Cristiano, meus colegas de cursos de letras, com quem tenho a alegria de compartilhar mais este espaço acadêmico. Na sequência, quero homenagem humilde e revestida de gratidão, o patrono desta cadeira, o professor Isaac Nicolau Salum, nascido em 1913, que faleceu em 1993, que foi professor desta casa. Fui aluna dele, aqui em frente, em minha graduação, na então chamada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. O professor Salum foi meu professor de Filologia Românica. Com seu avental branco, seus óculos e seu boné, em suas aulas aprendíamos a discutir textos.
discutindo com o aparato da linguística nos anos 60, recém-chegado ao Brasil, e o aparato da retórica, como e por que os textos estimulavam a produção de significados, o professor Salum nos iniciava em saberes que, com certeza, alicerçam instituições como esta Academia Maquenzista de Letras. A disciplina que ele ministrava, filologia, tem uma etimologia bastante sugestiva. Philo e logos, o amor à palavra. E não é isso que irmana a todos nós, membros de uma Academia de Letras? Penso que sim. Encerro essas palavras, assinalando que ontem, 21 de junho, véspera desta solenidade, é o dia do nascimento, em 1830, de Luiz Gama, poeta brasileiro, sobre quem nosso presidente, o professor Nelson Câmara, debruça-se em belos e instigantes ensaios. Tomo, pois, do poeta Luiz Gama, que se apresentava como um Orfeu de Carapinha, alguns versos que, tematizando o fazer poético, salpicam uma pitada de bom humor no fecho dessas minhas palavras. O que estou vendo, vou descrevendo. Se de um quadrado fizer um ovo, nisso dou provas de escritor novo. Muito obrigada. Mais uma vez, gostaríamos de convidar o professor Dr. Marcel Mendes, agora para fazer a saudação que contextualizará a concessão de posse ao maestro Parcival Módulo como titular da Academia Maquinzista de Letras. Tenho também o privilégio de fazer aqui a leitura de um currículo sucinto, talvez não tão sucinto, do maestro Parcival Módulo, que nasceu em Americana, estado de São Paulo. Após estudar, ensinar e reger nas principais cidades brasileiras, foi para a Alemanha para um mestrado na Weltfährische Landeskirchen Musikschule. É isso, né? Em Herford, especializando-se em música dos séculos 17 e 18. Enquanto lá esteve, regeu várias orquestras como maestro convidado e tornou-se titular da orquestra de Zundern Westfalia. Entre seus professores estão alguns dos maiores nomes do cenário musical internacional, como Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta, Stefani e Sergiu Seridache. De volta ao Brasil, estruturou a Orquestra Sinfônica Municipal Americana, tornando-se seu regente titular e diretor artístico por 14 anos, até 1998. Em 1989, a convite da University of San Diego, na Califórnia, foi aos Estados Unidos para lecionar naquela universidade, quando então recebeu bolsa de estudos para doutorado na University of Southern California, em Los Angeles, e o convite para reger a Sinfônica de San Diego. Regente titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas a partir de 2007, ao desejar desligar-se em 2009, foi insistentemente convidado a permanecer ligado ao grupo como diretor artístico. Em 2010, assumiu a função de regente titular, somente afastando-se definitivamente em agosto de 2011. Desde 1999, é coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, e a partir de 2005, consultor do Festival de Música de Cusco, Peru. Veio como maestro oficial do seu concerto de encerramento. Em 2006, foi nomeado maestro honorário permanente da Orquestra Sinfônica Jovem Nacional do Peru. O mesmo título foi lhe otorgado pela Orquestra Nacional de Cuba, em Havana, em 2010. Além de reger as orquestras, ensina regularmente nas principais instituições de ensino do Peru, Bolívia, México, Alemanha e Estados Unidos. Ainda no exterior, é Gast Director da Orquestra do Teatro da Ópera de Bielefeld, na Alemanha, em 1984, e maestro visitante da Orquestra Sinfônica de San Diego, Estados Unidos, em 92. Já há alguns anos regendo regularmente a Orquestra Sinfônica de Potsdam, na Alemanha, foi convidado em 2014 a tornar-se seu maestro principal, função que ocupa atualmente. Já há 3 anos é o maestro titular e diretor artístico
da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, realizando um importante trabalho de revitalização da orquestra, reinserindo-a no cenário nacional. Além da sua formação musical, é bacharel em teologia e mestre em ciências da religião, ministrando cursos, fazendo palestras e participando de bancas acadêmicas também nesta área. Vamos conversar com o maestro Parcival Módulo, ele que é de Americana, uma cidade do interior aqui de São Paulo. É verdade, eu nasci em Americana já faz um bom tempo, mas Americana. E rodou o mundo, pelo menos a Alemanha, o senhor tem uma familiaridade muito grande, né? Sim, meus estudos posteriores aos estudos básicos foram na Alemanha, boa parte, e depois, mas eu criei um vínculo muito forte com a Alemanha, eu volto para a Alemanha com toda a regularidade, eu rejo uma orquestra na Alemanha, então eu divido meu tempo entre as coisas que acontecem aqui, algumas outras orquestras, e a Alemanha, além da orquestra, também a academia e a universidade em Berlim, não é? Olha que bacana, um músico na Academia Maquinzista de Letras. Inclusive, o senhor fez um mestrado na Alemanha, né? Isso mesmo, meu mestrado foi lá e depois, muito mais tarde, nos Estados Unidos, o doutorado. Isso. Músicas ligadas aos séculos 17 e 18? Exatamente, é o período que a gente chama de período barroco, né? Essa foi a minha especialização na Alemanha. E atualmente, depois de rodar o mundo, né? Depois de adquirir um conhecimento bem internacional, agora o senhor voltou para o interior? Me parece que o senhor é responsável pela Orquestra Sinfônica lá de Ribeirão Preto. Exatamente. Bem, na verdade, eu nunca saí para valer daqui. No período de estudos, eu obviamente morei fora, mas terminado meus estudos, eu quis voltar para o Brasil. Tinha ótimas ofertas de ficar por lá, mas disse, não, eu acho que o meu trabalho pode ajudar um pouquinho o Brasil, e se eu ficar aqui eu vou ser mais um, não é? Então eu sempre estive aqui. E você tem razão, eu também rejo a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto faz agora uns 3 anos. Mas que o senhor está reformulando todo o trabalho lá, né, na cidade? Ribeirão Preto tem uma das orquestras mais importantes do Brasil, tem 94 anos, ela foi fundada no início do século passado e tem um lindo teatro, o Teatro Pedro II, não é? Uma maravilha de arquitetura, e a orquestra estava passando por uma dificuldade muito grande, como todos os organismos culturais do Brasil no momento. E um dos meus trabalhos foi exatamente restaurar a orquestra e fazê-la outra vez brilhar e ocupar o lugar que ela sempre teve no cenário nacional. Está muito difícil, mas estamos conseguindo. E o incentivo numa cidade como Ribeirão Preto? Às vezes São Paulo, que é uma cidade gigantesca e com uma importância mundial, às vezes não tem incentivos culturais. Como que é Ribeirão Preto? É muito complicado, né? Felizmente, algumas pessoas se reuniram há muito tempo e organizaram estruturas que permitissem manter uma atividade cultural forte. Não sei se você sabe, mas Ribeirão Preto, no começo do século XX, era chamado pelos estrangeiros que vinham lá fazer negócios com café e cana, etc., gado, chamavam a cidade de La Petite Paris, a pequena Paris, dada a quantidade de edifícios, de vilas, de construções maravilhosas, que influenciados pela arquitetura francesa. Então tinha 5 teatros na cidade no começo do século XX. E então é dessa tradição que ainda algumas coisas vivem e são preservadas lá. É muito difícil continuar, você disse bem, é uma cidade rica, mas é uma cidade muito voltada para a atividade rural, não é? E a gente tenta fazer com que essa cultura seja mantida. A orquestra é muito querida na cidade, até por causa da sua história, sua tradição. E por isso é um prazer trabalhar. E o teatro é uma joia arquitetônica, e também isso é um ponto de convergência, né? Que ajuda com que essa cidade mantenha seu lastro cultural. Com tanta história, com uma importância cultural grande, e as pessoas, quando falam de Ribeirão Preto, só falam no Pinguim, né? É verdade. O teatro é ao lado do Pinguim, a propósito. É verdade. Essa tradição também é outra importante lá, mas a gente quer pelo menos ter tanta importância quanto o Pinguim. Já estaria bom. Tá certo. Agora vamos rapidinho, que já vai começar. O senhor vai ocupar a cadeira de número 39, cujo patrono é o Dr. William Blanco Abrunhosa Trindade. Para quem não conhece, o paulistano o conhece mais como Billy Blanco, que inclusive regeu aquela música famosa do Jornal da Manhã da Jovem Pan, né? É isso mesmo. A importância do Billy Blanco para a história da música brasileira é absolutamente inigualável, não é? Ele contribuiu muito para essa boa música brasileira, a música popular de qualidade. Embora ele tenha tido uma formação acadêmica também e tudo mais, não é? É isso que o trouxe certamente aqui. Então eu fico muito orgulhoso de poder continuar essa tradição musical. E meus parabéns, o senhor a partir de hoje, como eu falei para os outros, o senhor passa a ser um imortal. Muito obrigado. Meus parabéns e bom evento para o senhor. Muito obrigado.
Minha saudação às autoridades presentes, à mesa constituída, aos visitantes, aos amigos, às autoridades da instituição, a minha esposa aqui presente. Há alguns anos estávamos visitando parentes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E assim que cheguei, alguns deles envolvidos com a academia, envolvidos com a universidade, me disseram: está se iniciando lá um curso de música, esse primeiro ano. Você não gostaria de conhecer as instalações? Estava com muito prazer. Estávamos chegando, foi o dia de chegada lá. Fomos então numa pequena caravana até a escola. Lá chegando, a minha parenta disse: vamos conversar com a diretora. Ela te conta como é que começou o curso de música. Chegando na sala, ela disse: poxa, mas que bom que o senhor já está aqui, o pessoal já está esperando. Eu disse: que pessoal? Eu disse: para a sua palestra. E eu disse: que palestra? Nós juntamos os cursos todos no anfiteatro da escola e os professores também aguardando a sua palestra. E eu disse: e agora? Obviamente a situação hoje é semelhante, mas virei a isso daqui a pouco. Quando cheguei, os professores da música estavam todos no primeiro banco e os alunos da música ocupavam os primeiros espaços. E eu olhei para eles e disse: eu fico muito contente que comecei aqui um curso de música. Eu sou músico e gosto muito do que faço. Mas eu preciso dizer para vocês que essa é uma total inutilidade. Música é das coisas que existem uma das mais inúteis. E um dos seus maiores valores está exatamente na enorme inutilidade. Nessas alturas, os professores já estavam olhando muito bravos e os alunos desesperados. Mas eu continuei. Há poucas coisas no mundo tão inúteis como a música, mas há outras. E devagarzinho eu fui comentando com eles que eu preferia fazer uma coisa tão inútil como música do que fabricar lápis, por exemplo, descartáveis. Foram os gregos que entenderam essa coisa. E se eles tinham diferentes técnicas, diferentes habilidades, algumas eram reservadas aos escravos e outras aos não escravos. Era uma técnica saber fazer sandálias, mas era trabalho dos escravos. Era também técnica olhar para os astros, e isso cabia aos não escravos. Porque essas coisas eram as não úteis, as não utilizáveis, as não lápis. E eu disse naquela ocasião: eu ficaria muito triste se o meu papel no mundo fosse fabricar lápis, porque quando ele acaba, está na pontinha, joga fora e compra outra. Nós fazemos coisas inúteis, muitos de nós que aqui estão. Dessas que não são feitas para utilizar de uma forma concreta. Mas é curioso que são essas as que ficam. Os senhores certamente não conhecem o príncipe Liechtenstein ou a família Lichnowsky, mas já ouviram falar em Haydn, já ouviram falar em Bach. Foram os maiores donos do mundo na época em que viveram, mas abrigavam no seu palácio pessoas que faziam coisas inúteis, Bach e Haydn. Mas são eles que vocês conhecem, e não seus protegidos ou os que os protegiam. Há algumas semanas encontrei o Dr. Marcel pelo campus e ele me trouxe a notícia que meu nome estava sendo considerado para esta casa. Eu fiquei honrado imediatamente, mas eu achei que era uma sondagem. Não se falou mais muito no assunto até 2 semanas, quando o Dr. Nelson entrou em contato comigo e disse: é dia tal o encontro. Eu disse: mesmo? Mas já está tudo fechado assim? Eu voltei a pensar no assunto, é claro, ontem quando vinha me preparando para cá, e hoje a Luciana me disse, lá no 6º andar: mas você preparou alguma coisa para falar? E eu, imbecilmente, não considerei a possibilidade que eu tivesse de falar alguma coisa. Portanto, eu me vi exatamente na situação que me vi alguns anos atrás em Campo Grande. Mas eu queria repetir o que eu disse lá e já disse aqui. Me orgulho muito de fazer uma coisa tão inútil quanto é a música.
não dá para utilizá-la. Mas eu sei, você sabe que o que os confrades, confreiras fazem pode ter uma dose de inutilidade, mas são essas que ficarão e farão diferença. Muito obrigado. Agora convidamos o Dr. Nelson Câmara para fazer a contextualização e leitura do breve currículo da professora Vera Lúcia Requia Pontes. Minhas senhoras e meus senhores, primeiro, muito obrigado pela presença prestigiosa de todos. Tenho a honra, nesse instante, de propor a posse da professora doutora Vera Lúcia Requia Pontes. Um breve currículo, porque já o falatório foi grande e proveitoso, diria o seguinte, pontuando alguma coisa do currículo maravilhoso da professora Vera Lúcia. Tem doutorado em ciência espacial, é uma cientista, vou explicar, a doutora Lúcia é uma cientista. A Academia Mackenzie de Letras não posse a uma cientista. Dando posse a um grande músico, etc. Doutorado em ciência espacial, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Centro de Radioastronomia e Astrofísica do Mackenzie, em Sheffield University. Mestrado em Ciências Espaciais, simplificando, pesquisa e iniciação científica de Centro de Radioastronomia e Astrofísica do Mackenzie, bacharelado em licenciatura em Física, Faculdade de Engenharia de São Paulo, professora de Cálculo Avançado, Centro Paula Souza, FATEC, professor de Física Básica, CRAAN, Centro de Radioastronomia Mackenzie, pesquisadora responsável pela obtenção de medidas de propagação de ondas de onda rádio, de VLF, no Guia de Ondas Terra Ionosféricas, a bordo do navio de pesquisa brasileiro, da Marinha de Guerra, em viagem ao continente antártico na primeira expedição brasileira e responsável pela instalação, operação e obtenção de dados de medidas de propagação de ondas de rádio de VLF na base brasileira Comandante Ferraz, na Antártica, preparando as instalações para a primeira invernada na Antártica. Curso de aperfeiçoamento e gestão de meio ambiental na Universidade Estadual de Campinas. Participação como pesquisadora do Centro de Radioastronomia Mackenzie da 4ª Expedição Brasileira Antártica, como disse. Isto, um resumo. Trabalho de publicação, efeito do ciclo solar e dependência latitudinal na formação da região C ionosférica, dissertação de mestrado, Kaufmann Kuntz, a posição do radiante da tempestade de meteoros de junho de 1985 e taxa de ionização produzida na baixa ionosfera. Efeitos na Terra da grande tempestade de meteoros de junho de 1985 detectada pelos sismógrafos. Apolo na Lua. Variação da altura da camada ionosférica com ciclo solar. Pesquisa de iniciação científica. Centro de Radioastronomia e Astrofísica do Mackenzie, 1982. Isso é um resumo, para se dar uma ideia do valor do gabarito dessa maquinzista, da cientista que agora temos a honra de tê-la como nossa confreira. Isso é o resumo. Agora a doutora Vera Lúcia Pontes, tá certo? Nós vamos falar com ela, que é mestre em ciências espaciais. Inclusive, a senhora esteve na Antártida junto com a Marinha Brasileira, eu fiquei sabendo disso. Sim, eu estive na Antártica na primeira e na quarta expedições, pelo Mackenzie, né? Na primeira expedição, nós fizemos uma parte de pesquisa que propiciou que o Brasil participasse da revisão do Tratado Antártico, né? Deve ser um local incrível lá. É indescritível, né? Bacana essa experiência que a senhora teve, né? Enriquece, né? Sim, com certeza. Não tem como mensurar isso, né? Nem como pessoa, nem como pesquisa. E foi um marco no início das pesquisas brasileiras da Antártica com relação
ao posicionamento do Brasil perante o tartrado. Outros pesquisadores já tinham ido, mas foi um marco inicial no verão de 82 e 83. E a senhora tem bacharelado em Física e também o bacharelado, estou enrolando a língua, em Direito, né? Agora vamos falar da cadeira de número 28, a qual a senhora irá assumir, cujo patrono é o Dr. Oswaldo Luiz Sangiorgi. O professor Sangiorgi foi professor do Mackenzie. Ele, na verdade, todos nós temos um pouco do trabalho dele na nossa vida, porque ele, com outros professores, acabou revolucionando o ensino da matemática moderna do Brasil na década de 60. Então, todo o ensino básico a partir dessa década foi influenciado por essa modificação que ele fez na matemática, no ensino da matemática moderna. Tá certo, agora eu vou pedir uma licencinha, porque já estão me gesticulando que o evento vai começar. Eu gostaria de parabenizá-la e, a exemplo dos outros, como eu falei, a senhora a partir de hoje se torna uma imortal. Emocionada? Bastante. É um prazer. Seja muito bem-vinda à Academia Mackenzista de Letras e meus parabéns. Obrigada. Prezado senhor presidente da Academia Mackenzista de Letras, doutor Renato Câmara, prezados componentes da mesa e senhoras e senhores aqui presentes. Agradeço também a presença das minhas filhas, Lúcia e Júlia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao doutor Câmara pela minha indicação para uma cadeira nessa academia e que, com muita honra, tem como patrono o professor Oswaldo Sangiorgi, que foi professor de matemática no Mackenzie. O professor Oswaldo Sangiorgi foi um dos responsáveis pela revolução do ensino da matemática moderna no Brasil. Revolução essa ocorrida na década de 60 e que teve a participação de professores de matemática do Mackenzie, PUC e USP. Eles se reuniam aqui. Essa revolução no ensino da matemática influenciou gerações de estudantes e fez parte da minha formação escolar básica. Como eu já falei, não pretendo me estender nesse discurso, mas nele fazer um breve resumo da importância do Mackenzie em minha vida e de como eu vejo a importância do Mackenzie como instituição de presença no país e no mundo. Eu devo toda a minha formação acadêmica e base profissional à física que cursei como graduação nessa universidade e como pós-graduação no Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie. Quando comecei física no Mackenzie na década de 60, a pesquisa de ponto em física dessa universidade estava associada ao CRAM, Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, que era um grupo de pesquisa de origem mackenzista e cujos projetos envolviam estudos de física voltados ao espaço, radioastronomia, astrofísica, geofísica espacial. Desde a sua origem ainda hoje, o CRAM leva o nome do Mackenzie por todo o planeta, não só por seus trabalhos científicos, mas por sua grande contribuição enquanto ciência ao país e ao mundo. Basta citar que a radioastronomia na América do Sul teve início com esse centro, e, portanto, com o Mackenzie. Assim também foi a previsão da existência de missões solares em determinadas faixas de frequência de rádio, não antes pensadas por pesquisadores do mundo todo e descobertas por pesquisadores do Mackenzie, dentro do CRAM. Na área da física solar, o Mackenzie é referência até hoje pelas pesquisas realizadas por seu grupo de radioastronomia, assim como em outras áreas de geofísica espacial, com participação em programas internacionais e também no Programa Antártico Brasileiro, quando permitiu que o Brasil pudesse fazer parte dos países a fazer a revisão do Tratado de Antártica. Mas o Mackenzie não é só a pesquisa realizada no CRAM. Através do meu trabalho em patentes, tenho tido a gratificante oportunidade de acompanhar diversas inovações desenvolvidas por profissionais atuantes em várias áreas dessa instituição. Hoje, quando vemos a física sendo eliminada da grade de graduação de diversas universidades
pela pouca procura por parte de jovens que investem no ingresso no ensino superior, é com grande alegria e esperança que vejo o empreendedorismo do Mackenzie com a criação de um centro de estudo de pesquisas na área do grafeno, uma área tão revolucionária e que está determinando uma nova era da humanidade. Estamos deixando a era do silício para viver a era do grafeno. Embora esteja em evidência só agora, as pesquisas com grafeno começaram em 1947, mesmo de uma forma bastante limitada. O grafeno, como nova realidade tecnológica, passou a atrair atenções após ser objeto de prêmio Nobel em 2004, tendo sido objeto de estudos e tendo patentes em vários países. Ainda não é possível se ter uma real dimensão das potencialidades associadas ao grafeno, mas apenas para dizer que o conhecimento a seu respeito tem sido objeto de atenção em âmbito global, tanto que a comunidade europeia apresentou um programa da ordem de bilhões de dólares para a pesquisa do material. Dentro dessa realidade, o Mackenzie aponta como uma instituição que aposta nessa nova tecnologia, sem medo, em busca de potencializar a exploração e o entendimento da aplicação do grafeno, fomentando a criação de projetos de pesquisa. Com a decisão visionária de criação do Centro de Estudos do Grafeno, o Mackenzie se posiciona como uma instituição de pesquisa que está na linha de frente de pesquisas de ponta atuais, em uma área tão nova quanto o próprio Centro de Estudos. E é considerando toda essa breve história de empreendedorismo em pesquisa científica envolvendo física, que agradeço a honra do convite para participar dessa academia, esperando poder contribuir para que o espírito mackenzista se mantenha como norte. Obrigada. Parabenizamos os novos membros da Academia Mackenzista de Letras e gostaríamos de convidar o professor Dr. Nelson Câmara para conduzir o encerramento desta solenidade. Meus amigos, antes de declarar a posse dos novos acadêmicos, para a curiosidade dos presentes que não são acadêmicos, eu vou ler 2 artigos dos estatutos da academia que dizem por si só. O artigo 2º diz o seguinte: a academia tem por finalidade principal a literatura, temas culturais da vida brasileira e a cultura de um modo geral. E o parágrafo 3º do artigo 10 assim, compete ao presidente, para o fim previsto no artigo 1º, incluir na ordem do dia matéria relativa ao vernáculo da língua da literatura, bem como o trabalho técnico-cultural de qualquer de seus membros. Então, é amplo do ponto de vista cultural, do maestro, do cientista, do conhecimento da academia, porque tem pessoas que pensam que a academia diz respeito só à literatura. Mas não é isso, é conhecimento geral, a cultura geral, e tal como na Academia Brasileira de letras científicas, diríamos assim. Então, feita essa explicação, para dizer porque da riqueza da composição acadêmica de nossa, e diversificada de nossa academia, os acadêmicos e confreiras de primeira linha, que só pode enobrecer a academia. Quero dizer também que, para dar uma ideia da valoração, o número de cadeiras clássico da academia, na moda, como disse o ministro Carnel de Vieira brasileira, de 40 membros. Nós estamos agora éramos em 20, houve o falecimento de um dos nossos membros, deputado de memória, o professor Alexandre, ficamos com 19 membros, e agora com a posse de 5 novos, vamos para 24 membros, no total de 40. Quer dizer que a academia não tem pressa. Ela nasceu e se propõe a ser secular. Até porque os seus membros são mortais e a contribuição é perene que deve dar à instituição Mackenzie e ao país. Feita essa explicação, quero formalmente declarar empossados os seguintes novos acadêmicos: Alderi Souza de Mato, na cadeira número 16, cujo patrono é Erasmo de Carvalho Braga. Marisa Gilberto Lajou, na cadeira 21, cujo patrono é Isaac Nicolau Salum. Antônio Hernani Pedroso Calhau,
na cadeira 27, cujo patrono é Moacir Amaral Santos. Vera Lúcia Riquia Kuntz, na cadeira 28, cujo patrono é o seu professor Oswaldo Luiz San Jorge. E, finalmente, o maestro Pastival Módulo, na cadeira 39, cujo patrono é William Blanco Abrunhosa Trindade, mais conhecido nacional e internacionalmente como o compositor do ilustre Willy Blanco, aquele que foi parceiro de Vinícius de Moraes. Pergunto, mas por que Willy Blanco? Todos de vinculação. Porque o patrono tem vinculação com a história do Mackenzie. Ele estudou arquitetura no Mackenzie antes de ir para o Rio de Janeiro. O Willy Blanco, ele nasceu em Norte, em Belém do Pará, veio para São Paulo diretamente ao Mackenzie para estudar arquitetura e depois, grande artista, grande músico, se notabilizou na capital do Brasil, ainda que saudosa, o Rio de Janeiro. Foi escolhido, muito bom gosto, pelo maestro Pastival. Dizendo isso, dou esses 5 nomes como formalmente empossados. Também apresento todos, convidando subsequentemente o café logo aqui a saída, tentar encerrar a sessão.